Olá, ascendente! Que alegria estar aqui para o nosso 15º episódio. Olha que número bonito! E você, já se inscreveu no canal? Você que é empreendedora e quer ascender em todas as áreas da sua vida. Aqui nós trazemos conteúdos diversos, mas todos eles relacionados ao empreendedorismo feminino. Eu sei que às vezes nós nos sentimos muito solitárias nessa área. O empreendedorismo, ele é de certa forma solitário, mas aqui nós podemos compartilhar conhecimento, nós podemos dividir as nossas dificuldades e o canal está aberto para você também fazer as suas perguntas, pedir algum conteúdo que você acha interessante para complementar aqui. Prazer, meu nome é Renata Almeida, sou palestrante, estrategista de imagem e hoje tenho a alegria e a honra de estar com uma empresária que é destaque aqui na nossa cidade. Ela que está há 5 anos à frente de uma franquia da área de saúde, beleza e estética, que é renomada. Magras é o nome dessa franquia. E aqui hoje comigo, Érica Vinhal. Érica, é um prazer te receber no podcast Ascendentes. Bom dia, o prazer é todo meu, muito bom estar aqui, fico muito feliz e lisonjeada com esse convite, é uma honra poder falar um pouquinho com vocês. E Érica, nós já nos conhecemos há um certo tempo, a gente já esteve em alguns eventos em comum, eu sou sua cliente, né? Sou cliente da clínica, conheço bem a excelência da clínica, conheço bem o atendimento, as profissionais, e são muitas, né? Sim. Você tem muitas profissionais ali sob a sua direção e daqui a pouquinho nós vamos falar mais sobre esse ponto que eu acho muito importante. Mas agora, nesse momento, eu queria que você olhasse para aquela câmera e se apresentasse rapidamente, quem é você, qual é a sua aspiração, né? Falasse um pouquinho de quem é Érica Vinhal para quem ainda não te conhece. Bom, eu sou a Érica Vinhal, tenho 45 anos, sou natural de São Paulo, moro aqui em Patos tem 7 anos. Atualmente, né, estou à frente da Magras, uma franquia maravilhosa, tanto na parte de emagrecimento quanto estética. Hoje é a maior franquia, né, que nós temos no nosso país. É uma honra estar presente ali. Sou casada, não tenho filhos, tenho 2 enteados maravilhosos, já estou nesse relacionamento há 7 anos, então moro em Patos devido também ao nosso casamento. E eu acho que falando um pouco sobre a Érica é isso. Adoro dançar, leitura, cinema, filmes, toda essa parte também. E na minha parte de formação acadêmica, sou publicitária, pós-graduada em gestão comercial e marketing. Sou formada também em biomedicina e atualmente estou fazendo a minha pós-graduação em estética. Maravilha, né? Então vocês já perceberam que é uma pessoa capacitada para trazer insights poderosos para a gente aqui hoje nessa manhã, e você que vai assistir posteriormente também, trazer aí pontos, viradas de chave para o seu negócio. E como eu estava dizendo, Érica, estar à frente de um negócio com vários colaboradores já é difícil. Sim. Agora, estar à frente de um negócio com várias colaboradoras, mulheres, que eu sei que você está com uma equipe de 10 no momento, não é fácil lidar com turbilhões de emoções, né? As mulheres, da mesma forma que elas são extremamente proativas, elas fazem acontecer, são muito executoras, são muito comunicadoras, mas tem também esse lado. Você tem, obviamente, uma ajuda da franquia de treinamentos técnicos, mas em relação a essa administração emocional das suas colaboradoras, que estratégia você tem usado para isso? Bom, né, lidar com a mulher, o público em si, realmente é desafiador, mas também se torna fácil quando você começa a entender um pouco da dor de cada uma, entender o que se passa, né, no seu dia a dia, como que elas chegaram na Magras, qual foi o intuito, né, de vir trabalhar nessa empresa. Eu acho que nesse sentido de quando você se coloca
também como ouvinte para elas, nos ajuda bastante, porque as meninas elas têm, né, formações. Hoje a nossa equipe ela é multidisciplinar. Então, nós temos fisioterapeutas, biomédicas, nutricionista, tem as pessoas da parte de marketing, administração. Então, assim, se torna um ambiente gostoso e dinâmico ao mesmo tempo, assim como nós somos, né? As mulheres são muito dinâmicas. Então, lidar com as mulheres da equipe, para mim, hoje eu considero até um papel muito fácil, porque eu já trouxe isso de outras empresas, sempre estive ali na liderança e de um público, às vezes, até maior, mas a gente tem sempre os desafios e as particularidades de cada uma. Então, às vezes, o que pega é assim, entender o que está acontecendo para tentar ajudar também, porque eu tenho certeza que depois disso, tudo flui muito bem. E a nossa equipe, ela é maravilhosa, quem já conhece sabe disso. É verdade, eu posso comprovar, né? Atualmente eu tenho feito massagens manuais com a Priscila, é uma excelente profissional, Sim. uma profissional de ponta, estou amando, né? Que Já bom. tem um tempo. Érica, mas você tocou num ponto importante, a escutativa, a gente já em vários episódios, a gente vem falando sobre isso, dessa escuta ativa, não só do seu cliente em potencial, do seu público, mas também do seu time de colaboradores. As pessoas hoje querem muito falar, mas não tem essa escuta tão ativa quanto seria necessário. Então, mais uma vez, amadas, nós tocamos nesse ponto da importância de saber escutar, né? As dores, os desejos, a fase de vida, tudo isso importa. Com certeza. E até mesmo quando a gente vai para o lado de atender o cliente, né, escutar o que ele precisa, escutar qual é a necessidade, porque muitas vezes eles chegam com algum tipo de dor. Você entendeu aquela dor, mas às vezes você tá tão pensando, olha, o que eu preciso vender, qual é a minha meta, qual é o meu objetivo, que você esquece. E você quer indicar para ele alguma coisa que nem é a necessidade, nem é o objetivo. Então é muito importante escutar, entender o que ele precisa, porque com certeza vai fluir muito melhor e os objetivos vão ser atingidos, né? De uma forma mais clara. Nós queremos resultado, né? Exato. Sempre queremos bons resultados. Isso. Érica, franquia. A Sky faz parte, tá? Tá. Sky faz parte. Assustei a hora que ela chegou. A Sky faz parte aqui desse podcast. Ela é uma figurinha presente no podcast, mas é um amor. Érica, franquia. Eu já estive à frente de uma franquia e nós temos todo um know-how atrás que facilita a nossa vida em termos do próprio nome da marca, que é forte, em termos de campanhas de marketing, de treinamentos. Então, tem isso por trás. Mas, ao mesmo tempo, tem royalties a pagar, tem metas a serem cumpridas. Então, nós temos esses dois lados. Pesando esses dois lados, você ainda acha que franquia, desde que ela seja uma franquia que tem um nome forte por trás, ainda vale a pena investir? Estou falando isso para as empreendedoras que estão, às vezes, pesquisando uma franquia para investir. Eu acho que vale a pena sim, porque a franquia ela vai te dar todo esse suporte, né? Toda essa bagagem, expertise, conhecimento de mercado. Ela vai te trazer a parte de treinamento técnico, ela vai trazer a parte administrativa. Então, são tantas coisas que às vezes a gente nem imagina que tem, né? Então, a franquia te dando esse suporte é extraordinário. Agora, quando você pensa, mas eu vou pagar royalties, eu vou pagar as taxas, tem a taxa de imagem, tem a taxa administrativa, tem a taxa de sistema, é muita coisa, né? Realmente, de fato, são muitas coisas. Mas se você parar para pesar, eu ainda sou a favor da franquia. Eu gosto sim de ter a imagem, né, da Magras, dando todo esse suporte e sem contar tudo que eles podem prestar para a gente, até mesmo com a nossa equipe. Então isso ajuda, né? Nós temos a faculdade hoje online da Magras, que é o tempo todo novos cursos, novos aprendizados, traz conteúdos novos, né? Procedimentos mais atualizados. Então tudo isso eu acho que não tem preço, né? Vale a pena, com certeza. Aí, ó, fica a dica também. É lógico que você tem que negociar, fazer boas negociações, né? Isso. Entender antes de entrar para a franquia quais saber são se todas esses são percentuais. Assim, né? E outra coisa, se você abrir um negócio próprio, você vai ter que ter um time de marketing, você vai ter que ter tudo isso. Então, é pesar, colocar na balança e ver se vale a pena para você, para sua história e para o seu negócio.
Isso mesmo. Não é? Com certeza. Érica, você falou que a sua primeira formação foi em marketing, você também fez pós-graduação e depois você migrou, né, para uma área mais específica daquilo que você atua hoje. Mas eu penso assim, que nada fica em vão. Nada. Nenhum conhecimento. Então, eu acredito que um dos motivos do sucesso da Magras e da sua administração seja exatamente essa sua primeira formação em marketing e essa parte. Como que você considera que essa sua história te beneficiou hoje na sua atuação real? Eu acho que ela faz total sentido. Muitas vezes as pessoas pensam e falam, mas você era publicitária, agora você é biomédica, como assim? Gente, uma coisa sempre vai ligar a outra, né? Eu sou totalmente da área do marketing, do comercial, eu gosto de comunicação, eu gosto da divulgação, da imagem, e quando a gente é empreendedora, a gente faz de tudo. Né? Então, se vocês acessarem o nosso Instagram, Magras Patas de Minas, vocês vão ver sempre o meu rostinho por lá. A gente tem que fazer vídeo, a gente tem que fazer conteúdo para trazer a informação para vocês, né? E pessoas se conectam com pessoas. Então, eu acredito que o marketing, antes mesmo de eu ser formada, ele já tinha muito a ver com a minha essência, com a minha pessoa. E hoje ele traz toda essa parte de conhecimento. E não adianta você só fazer um vídeo, um conteúdo, e se você não saber dizer o que aquilo traz, o que você quer mostrar para o seu cliente, porque não adianta você só fazer trend, né? Trends são legais, mas aquilo é a sua essência, é o conteúdo da sua empresa. Então o marketing ele traz toda essa formação e essa visão para você, então é fundamental. Eu percebo isso, né? Você está em várias mídias, você está na TV local aqui da cidade. A gente topa lá de vez em quando, né, Érica, fazendo algumas gravações. Então eu percebo essa preocupação em investimento, não só em absorver da franquia aquilo que ela traz, mas você também faz um investimento local. Né? Você já foi minha parceira em algum evento, também em alguns eventos de empreendedorismo feminino. Então, eu gostaria, nesse momento, que você falasse com o nosso público como que são essas atuações locais suas fontes de divulgação e o retorno que isso também traz para o seu negócio. Sim, eu acho que ele é primordial, a gente precisa ter o investimento local, seja ele um marketing até mais interno ou um marketing de exposição, porque sem ele a gente não consegue estar presente em todos os lugares, né? Então participar de eventos locais, assim como a Renata faz, eu acho extraordinário. Porque a gente tem conexões com pessoas, a gente consegue divulgar o nosso trabalho, a gente consegue se divulgar também como a sua pessoa, né? Porque muitos não me conhecem. E aí você se torna conhecido, você abre portas, você abre novos caminhos, e isso é muito importante. Eu gosto muito da TV também, porque a TV, ela atinge Patos, mas ela atinge as regiões próximas da nossa cidade, isso também é muito importante. Nós temos clientes que vêm de fora, né? Porque às vezes a gente fala de fora, mas é pertinho, né? 30 quilômetros, 70 quilômetros, isso. Né? Então a gente consegue ter bons resultados também. Gosto muito de rádio, né? O rádio, assim, as pessoas hoje em dia, pelo menos eu gosto. Sou movida à música, à notícia, à informação. Então o tempo todo, se eu tô no carro, o rádio tá ligado. Né? Se eu chego na clínica, eu já coloco uma musiquinha ambiente também. Então eu acredito muito em todas essas mídias que traz a divulgação do seu negócio, para que você consiga, né, agarir ali mais clientes. Quem não é visto não é lembrado. Não é lembrado. Eu achei muito importante isso que você colocou, porque às vezes as pessoas pensam assim, eu sou geração Z, então a minha geração, ela só tá ali na internet, ela só tá no TikTok, ela só tá no Instagram, mas nós temos outros veículos de comunicação que atingem outros públicos fundamentais. Exato. Você trouxe o rádio, que às vezes as pessoas têm preconceito, às vezes, não vou investir em rádio. Você trouxe rádio, você trouxe TV, você trouxe eventos locais, né? Isso. E tudo isso em conjunto traz hoje o que você tem aí uma carteira potente de clientes em Patos e região. Isso mesmo. Isso tudo garante o sucesso. Com certeza. Quando a gente consegue mostrar o nosso trabalho e vocês conseguem vir devido a todas essas informações, eu acho que é um casamento perfeito, né? A gente consegue mostrar, sempre eu levo para os nossos clientes muita questão de prova social, de depoimentos, de vídeo,
Porque hoje, né, falando da parte magras no emagrecimento, nós já emagrecemos assim toneladas de quilos. E quando a gente fala em toneladas, são mais de 15.000 toneladas de quilos. É muita coisa, muita coisa. Então é importante a gente mostrar tudo isso. E sem essa ferramenta, né, de marketing, de propaganda, a gente não conseguiria. Porque só o Instagram, só a IA, só, né, toda a parte de internet, ela vai abranger um tipo de consumidor, né, um público, um perfil. E quando a gente consegue colocar outras mídias, se torna mais fácil, né, a gente atinge outros públicos também. Maravilhoso, Érica. Eu disse para vocês que hoje nós teríamos insights. Então, gente, vamos abrir a mente para outras possibilidades, né? Não é só aquela coisa, só Instagram, só Instagram. Eu tenho visto isso, Érica, as pessoas só Instagram, né? O próprio Google. Quantas pessoas falam, eu quero uma clínica de estética em Patos. Vai lá no Google, gente. Nós precisamos estar presentes em outros meios, né? E agora vamos falar um pouquinho da Érica mulher, né? Eu sei que você teve, né, essa opção de não maternar, né, da não maternidade, mas ainda assim, sermos mulheres nos ocupa muito tempo, né? Nós temos que equilibrar muitos pratos, são muitas coisas. E estar à frente de uma empresa como a sua também demanda muita energia, muito tempo. Como que você lida com a sua vida pessoal em termos de gestão do tempo, né? Você pratica atividade física? Eu fico pensando, né? Como é que pode? Eu sempre vou na clínica, você tá lá, né? Então você pratica atividade física, você usa os próprios procedimentos da clínica, você sai com as suas amigas, né? Você tem um tempo de qualidade com seu marido, você viaja, né? Como que você administra essa parte, Érica, mulher? Eu acredito que eu consigo encaixar tudo dentro do mesmo tempo. Eu sou acelerada, quem me conhece já sabe, eu sou muito acelerada, eu quero fazer de tudo. E às vezes as pessoas falam assim, não vai dar tempo. Eu falo, vai dar tempo. É só você se planejar que você consegue. E como Patos também é tudo muito próximo, gente, é maravilhoso morar em Patos, né? Eu que vim de São Paulo, sofria horrores no trânsito. Aí lá em São Paulo eu não conseguia ter essa qualidade de vida, não. Aqui já é totalmente diferente. Então sim, eu faço academia, mas eu procuro fazer sempre na parte da manhã. As minhas aulas são 7 horas da manhã. Eu sou apaixonada por balé clássico, então eu faço balé, eu faço musculação, eu faço aula de pump também, que eu acho ótimo. Trabalha todos os membros, é maravilhoso. Eu faço procedimento na clínica também. Os procedimentos são maravilhosos, principalmente, gente, uma massagem. Massagem é vida, né? Mas vida. Assim, às vezes a gente precisa partir para algumas outras coisas também. A idade vai chegando, a gente tem que cuidar da flacidez, tem que cuidar das ruguinhas. É uma gordurinha localizada, então também faço o procedimento. Sou uma maravilhosa filha. Minha mãe depois pode confirmar para vocês, tá? Tô sempre com a minha mãe, consegui trazer ela para Patos recentemente, porque ela morava em São Paulo. Boa. Então agora ela tá aqui em Patos, tá amando também. Sou boa tia, sou boa irmã, sou boa esposa também. Viajo muito com o meu marido. Às vezes ele tem alguns compromissos da empresa que ele viaja sozinho e eu tô sempre aqui esperando, né, cuidando da casa. Sou uma boa dona de casa, eu tenho a Cida. Eu tenho que confessar. Eu sou boa, eu tenho a Cida, que é um anjo na nossa vida, que cuida muito bem da minha casa e tudo que eu preciso, a Cida vai dar esse apoio, esse suporte, mas eu sou uma boa cozinheira, adoro cozinhar também, principalmente quando tem mais gente, né? Eu adoro. Quando é pouquinhas pessoas, se for para mim cozinhar só para mim, eu falo, não. Desanima. Agora, quando tem gente que eu vou receber visita, eu adoro cozinhar, adoro cuidar desses detalhes, arrumar quarto, colocar um mimozinho, então eu sou muito carinhosa. E com a minha equipe também, sou uma mãezona, porque eu fico vigiando elas e cuidando de tudo, sabe? Preocupação que nem precisa, eu tenho. Tenho bastante. Então hoje, como mulher, eu consigo passar por todas as áreas fazendo de tudo. Esqueci de uma coisa muito importante e legal que eu faço.
Atualmente eu estou como presidente da Fraternidade Feminina aqui de Patos, da SAZEM, que a gente faz muita ação social. Ah, que lindo. Então eu gosto bastante de ação social também, principalmente para as crianças, para os idosos. Eu adoro fazer esse tipo de trabalho, levar um mimozinho numa Páscoa, né? Cuidados no Dia das Mães, ajudar realmente quem precisa. E muitas vezes não é ajudar de forma material, é ajudar com carinho, com amor e com a escuta, principalmente. Ai, que lindo, Érica. Eu sempre falo isso, já falei em algumas edições aqui também, alguns episódios, que Deus, ele é tão maravilhoso que ele tá tudo liberado para nós, né? Para os filhos que o amam. E tem uma passagem que diz: tudo caminha para o bem daqueles que amam a Deus. Então, as bênçãos, elas estão aí, elas estão liberadas, né? Nós podemos acessá-las. Sim. Então, aquele ditado: você não pode ter tudo na vida. Depende. Deus liberou tudo para os seus filhos, né? Nós podemos sim, desde que a gente tenha equilíbrio, de que a gente tenha a nossa contribuição, de que a gente tenha propósito. Exato. Né? Com propósito, nós podemos alcançar essas bênçãos, né? Imerecidas, né? Nós, na realidade, não merecemos, mas Deus fez por merecer por nós, né? Exatamente. Eu costumo muito dizer, né, que somos o que queremos ser. Mas a gente precisa querer, não basta você pensar assim, queria tanto uma coisa, mas você não correr atrás. Você precisa ter essa força de vontade, porque você pode tudo que você quiser. E eu falo muito nisso, né? E uma das minhas músicas favoritas é a música da Xuxa, Lua de Cristal, porque tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar, porque ele dá força, ele dá coragem pra gente enfrentar os desafios, porque os desafios são diários, né? Sempre vai ter alguma coisa pra você cuidar, um probleminha pra você resolver, mas isso faz parte. A gente precisa disso também para ter um dia dinâmico, para ter um dia alegre, para você conseguir passar por isso e falar assim, ó, superei, já passou, né? Agora vamos pro próximo. Isso mesmo, vamos pro então próximo. Eu gosto disso. A gente fez um evento no ano passado para 500 mulheres aqui em Patos de Minas, que eram fraternas também, e foi um sucesso. Porque nós somos capazes de tudo, desde que a gente queira, desde que a gente tenha propósito. E o melhor de tudo, que nós tenhamos Deus no nosso coração. Ai, que lindo, é isso mesmo. Resumiu muito. Érica, eu não sei você, tá? Vou falar de mim. Eu mudei para Patos há 10 anos. E lógico, o mineiro, ele é muito receptivo. Ele recebe a gente com muito amor e carinho. Mas isso é carinho, amor, nada tem a ver com profissional. Já para você entrar no universo profissional, eu percebo que Patos tem uma sociedade fechada, que a gente precisa usar de estratégias, cavar aí, fazer contatos e networks estratégicos para a gente poder, vamos dizer, entrar nisso. E venda é relacionamento, negócio é relacionamento, como você falou muito bem. No interior, tanto mais, né? As pessoas compram de nós porque nos conhecem. Como que foi esse seu início em Patos de Minas? Como que você fez para gerar relacionamentos, formar esse ICOS, nesse círculo de influências? E se você sentiu a mesma dificuldade que eu senti na hora mesmo de fazer negócio? Fazer as pessoas tirarem o dinheiro do bolso, porque uma coisa é te receber, é sorriso, é foto, é tudo, mas negócios. Sim, quando eu entrei na Magras, né, ela já existia há 3 anos, ela era sobre uma outra direção. E aí quando eu cheguei foram feitas algumas adaptações, né, tanto na parte interna, procedimentos, novos aparelhos, novas técnicas. E alguns clientes, então, nós já tínhamos. Então, estava tudo bem, estava super fácil. As pessoas já conheciam a Magras, mas eu precisava atingir os novos clientes. E aí foi onde eu comecei na parte de, realmente, investimentos, marketing, né? Tanto questão de mídia,
quanto questão de internet. Ambos se comunicam, ambos se conversam e a gente precisava mostrar que a Magras estava sobre uma nova direção. Tivemos a reinauguração, fizemos um evento, coquetel, comecei a participar de alguns eventos, Corrida da Saúde, né, ações em academia também, que já tem um público mais voltado ali para o que gosta de procedimento estético, e dessa forma foi tranquilo, né? Porque a gente já estava se inserindo no mercado, onde a nossa marca ela já era conhecida. Então eu não tive essa dificuldade, graças a Deus. Porque já tem tantas outras, né, tantos desafios, como eu digo, mas a parte de negócios e de relacionamento, pra gente lá na Magras foi super tranquilo. Ai, que bom. Isso foi fácil. Porque é uma realidade de muitas pessoas, né? Porque uma coisa é você ser bem recebida pelas pessoas, outra coisa é você fazer negócios. Sim. Porque você chega, por exemplo, é uma manicure, é uma dona de salão, já tem muitas manicures, as pessoas já têm aquela fidelidade. Exato, não né, trocam. com determinados profissionais. Então a gente tem que fazer todo esse trabalho. Mas você fez, né? Aí você acabou de contar as estratégias que você fez. Você estava nos eventos, você estava presente. A gente precisa se predispor a sair da zona de conforto, né? Sair da zona de conforto para poder criar relações, criar laços. Exatamente. E um evento, né, uma parceria muito legal que a gente tem é mesmo com o próprio comércio. Porque a gente tem as urnas de relacionamento, que você pode deixar a urna no comércio, a gente até deixou uma vez lá no Cláudio Almeida, e aí o cliente do Cláudio Almeida, ele vai preencher o nosso cupom. Depois eu vou receber esse cupom e vou entrar em contato com esse cliente. Isso a gente não tem custo, né? É uma ação de baixo valor, porque você não tem tantos custos, você vai ter com o seu cupom, com a sua urna, você pode destinar um brinde também para essa ação social, essa ação de evento, e dessa forma você já está trazendo clientes para você, pessoas para te conhecer. Então também tem essa outra questão de parcerias que ajuda muito. Parcerias, gente. Quanto mais eu estudo sobre as tendências de mercado, né? Tem um estudo muito rico sobre tendências de mercado até 2030 e uma delas é isso, parcerias, né? Parcerias, proporcionar experiências, tantas outras coisas que a gente já falou aqui, mas foi bom você ter tocado nessa questão da parceria. E parcerias de mão dupla, né? Eu colaboro, você colabora. Porque quando uma parceria é só aquela onde você doa e não tem reciprocidade, também fiquem alertas em relação a isso. É difícil. Érica, agora eu quero tocar num ponto assim, delicado, né? Que é falar sobre a questão da estética, tá? Eu tenho comentado isso nas minhas redes sociais e falado que eu tenho uma certa resistência, às vezes, com determinados procedimentos, com determinadas padronizações, porque eu tenho percebido uma necessidade que está sendo gerada nas mulheres de um determinado padrão de beleza, de uma determinada estética que às vezes não tem relação com a essência da pessoa. Resumindo, eu tenho percebido que as pessoas estão perdendo a sua identidade com tantos procedimentos estéticos, com tantas obrigações. Né? Hoje em dia, praticamente, a pessoa é obrigada a fazer procedimentos, a jogar beach tênis, a estar, a fazer, né? Então, eu tenho essa resistência com a obrigação de ter e de fazer, porque eu acho que nós estamos perdendo muito da nossa autenticidade. Como que você enxerga isso trabalhando com a estética, como você lida com isso e com o emocional dessas mulheres que às vezes está ficando prejudicado? Sim, e tem acontecido muito, né? Já tem alguns anos que se fala muito de padrão de beleza. E na verdade a estética, ela é sim realçar a sua beleza.
melhorar o que tem em você. Cada uma de nós temos a nossa beleza, a nossa essência, a forma como viemos no mundo. Nós não somos iguais, né? E muitas vezes as pessoas estão fazendo tantos procedimentos que elas se tornam iguais. E aí você chega, por exemplo, numa festa ou numa academia e você olha para a pessoa, você até imagina que eles são parentes, irmãos, primos, porque se parecem. E isso vem devido aos procedimentos estéticos. E hoje, né, falando do que nós temos lá na clínica, a gente não trabalha muito com essa questão de harmonização. Porque a harmonização, se você não tiver um certo cuidado, ela pode ficar uma desarmonização, né? E às vezes as pessoas, eles falam assim, mas eu vi isso na internet, minha amiga fez. Não, mas eu quero fazer. E ela não entende que isso não combina com o formato, com o biotipo do corpo ou do rosto. Então a gente precisa sempre alertar, tentar mostrar para a pessoa como que ela ficaria, fazer ela se identificar dentro daquilo que ela está pedindo, mostrar o que realmente vai acontecer. E aí, dessa forma, ela consegue escolher melhor os procedimentos. A gente já teve uma cliente que queria, porque queria, colocar preenchimento em lugares que não tinha nenhuma necessidade. E aí, chamei na sua técnica, né, e ela falou assim, olha, deixa eu te mostrar, imagina, começa a imaginar essa situação, imagina aqui com volume, imagina aqui com volume. Imagina a senhora, tipo, praticamente já assim, ó, é isso que você espera? É isso que você deseja? Aí a pessoa falou, não foi isso que eu imaginei. Pois se isso que você está me pedindo ficaria dessa forma. Então a gente não vai fazer, porque não vai ser bom para você. Então precisa explicar. E o padrão que as pessoas hoje estão seguindo muito, né, além de parte facial, é corporal. Todo mundo quer ser muito magro. Tá incrível. As pessoas querem Seria ser minha próxima muito pergunta magra. para você também. Gente. Porque dentro desse padrão, a gente tem visto um padrão hollywoodiano, né? Por exemplo, aquela atriz que fez Emily em Paris e tantas outras, a própria Demi Moore, maravilhosa, né? Mas com uma magreza extrema. Extrema. E assim, muitas vezes se confunde, né? Um corpo saudável com um corpo magro. Eu acredito muito na saúde. A gente precisa ter um corpo saudável, a gente precisa se sentir bem, a gente precisa estar bem. É claro que o nosso índice de gordura, ele pode ser menor, né? É claro que a nossa idade metabólica, ela também pode acompanhar a nossa idade biológica ou ser menor. Agora, esse padrão de tão magro, muitas vezes as pessoas estão mais velhas, parecendo ser mais velha, elas estão aparentando estar até doentes de tanta magreza. Então a gente tem que tomar esse cuidado, esse padrão que as pessoas nos cobram, realmente ele se torna perigoso. E é uma faca de dois gumes, né? Porque existe hoje algumas coisas que as pessoas utilizam para emagrecer demais. Mas será que ela vai se sustentar a tomar, né, algum tipo de medicamento, a fazer uso de alguma coisa para o resto da vida? Porque a partir do momento que ela parar, o que vai acontecer com esse organismo? Isso, vamos dar nomes. Monjaro, Ozempic, que você anda usando aí indiscriminadamente, sem um acompanhamento devido. Isso daí pode trazer problemas futuros, além da sua própria identidade ficar comprometida. Exatamente isso. Então tem que ter todo o acompanhamento, você tem que ter passado com o seu médico, tem que ter feito seus exames, saber se o seu corpo está preparado para receber, saber se isso realmente é o que você precisa, porque muitas vezes a gente vê uma pessoa que ela precisa eliminar 5 quilos, só que parece que a injeção é tão fácil que a pessoa ela nem pensa, como que eu faço mesmo para emagrecer? Qual que é o segredo, né, de emagrecer? A gente sabe, é uma boa alimentação, é uma atividade física, é um acompanhamento nutricional junto com o procedimento estético, que hoje é o nosso carro forte, né, dentro da clínica, e a pessoa esquece tudo isso. E ela vai para a facilidade, que é simplesmente ir lá e tomar a injeção sem nem ter passado com o médico, sem nem saber se os exames estão ok. E isso pode ser um problema no futuro.
né? Exato. Então a gente precisa, né, falar sobre essas questões, falar sobre um padrão imposto, Sim. porque, Érica, no final das contas, a gente quer se sentir bonita, a gente quer se sentir bem, a gente quer se sentir feliz, a gente quer se sentir saudável, Isso como você mesmo. falou. Eu sempre busquei saúde, Isso. sempre foi a minha busca, mesmo dentro da educação física, da minha primeira formação, né? Sempre foi a busca por saúde. Sim. Porque com saúde a gente pode todas Tudo. as coisas que você falou. Com Sem certeza. saúde a gente não pode nada. nada. Uhum. Absolutamente nada. Exatamente. Então vamos falar de coisa boa agora, Érica, pra gente, nós já estamos caminhando aí para o nosso fechamento. Como que é para você, pessoalmente, receber essas transformações que passaram por você, pela sua clínica, né? Como é que é esse feedback? Como que você recebe isso? Eu vejo que lá você tem um quadro, inclusive, que você coloca ali as pessoas, né? Você trabalha diretamente na transformação de vidas. Isso. De pessoas que vão ali, a partir daquele momento, ter novas possibilidades. Porque uma mulher com autoestima lá em cima não quer guerra com ninguém. Com ninguém. Exatamente, gente. E é uma transformação que eu falo assim que toca a gente lá no fundo, sabe? Porque é a coisa mais gostosa e mais gratificante que tem. É você atender o cliente, aí você vê todas as necessidades, você explica para ele como funciona. Muitas vezes eles ficam com dúvida, porque comprar um serviço é diferente de comprar um produto, né? Você tem que comprar uma esperança e pensar assim, será que vai dar certo, né? Sim, dá super certo. Só confia, faz, bonitinho que vai dar super certo. E aí, no decorrer do tratamento, geralmente são de 2 a 3 meses, você começa a perceber a diferença dessa pessoa, do dia que ela chegou para como ela está. A autoestima já está melhor, a postura, o jeito de se vestir, o jeito de andar, até o jeito de se arrumar. Quando acaba o tratamento, gente, é incrível. Assim, se você pegar a foto, né, do antes e depois, você consegue perceber pelo sorriso e pelo olhar das pessoas. Porque eles chegam assim, na primeira foto. Quando eles tiram a última foto, é muito feliz, bom, né? É muito gostoso, isso é gratificante. Não tem preço, não tem valor nenhum que pague, porque é demais. E você consegue ver, né, muitos falam, eu tava com dificuldade para sentar e cruzar a perna, eu tinha dificuldade para amarrar o meu tênis, eu não conseguia brincar com os meus filhos. Você já sentiu isso? Você sabe o tamanho dessa dor? Gente, é gigante. E aí quando a pessoa ela começa a perceber que ela volta a fazer as coisas básicas da vida, não tem preço, não tem preço. É muito bom e eu falo, né, eu chego a arrepio quando eu falo, a melhor parte da clínica é essa, é ver a avaliação inicial e a avaliação final, outras pessoas. É maravilhoso, porque é lógico que nós não podemos esquecer das questões internas, das terapias e tudo mais, mas quando a gente altera o nosso exterior, e isso eu falo com muita autoridade por conta da consultoria de imagem também, né? Quando você altera o seu interior, você altera o seu interior. Né? Então existe uma relação muito mais direta do que as pessoas pensam. Sim. Né? Nós somos uma coisa só, não tem como separar. Dividir, né? O corpo, o emocional, né? Do espiritual. Então somos seres psicossomáticos, somos seres eletromagnéticos, magnetizamos as coisas pelas quais nós vibramos, e isso tudo é relacionado. Exatamente. Né? Érica, que alegria, né? Essa manhã, quantos insights poderosos, você tem muita luz, você traz uma energia muito boa e eu acredito grandemente que as pessoas bem-sucedidas, elas são, antes de mais nada, têm um poder de energia.
né? Então a sua energia, ela é muito boa, ela é muito positiva, ela é muito contagiante. Sim, Parabéns obrigada. pela pessoa que você é, pelo seu trabalho. Espero que a gente tenha muitas outras parcerias. Espero você no Segredos do Luxo esse ano, que corre todo o Brasil, né? E gostaria que você deixasse também uma mensagem final para aquelas pessoas que vão assistir, para aquelas pessoas que vão assistir posteriormente, né? Para você deixar aí essa vibe gostosa. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer você, Renata, pelo convite. Fiquei muito lisonjeada, estou adorando. Passou muito rápido, né? Sim. Rapidinho esse bate-papo. Eu espero que você também tenha gostado. Eu acredito muito nessa energia, na luz. Pessoas inspiram pessoas. Então você precisa pensar que quem está te assistindo, talvez ela queira ser como você. Ela quer ter a mesma energia, ela quer ter a mesma inspiração. E muitas vezes, por estar passando por alguma dificuldade ou algum momento que esteja mais turbulento, ela tem essa dificuldade. Por isso que a gente não pode deixar ela para trás. Pega na mão e vai junto, porque com certeza você também vai conseguir. E se você deseja empreender, né, ter seu próprio negócio, o que eu te digo é super gostoso. Tem os desafios? Tem. Em todo lugar vai ter, tá? Mas se você deseja, você vai conseguir. Então só faça e faça bem feito. Fazer pela metade não tem graça, né? Sabe aquela história? Se eu for e ninguém me ver, é a mesma coisa de eu não ter ido. Então, vai e mostra que você tá lá. Mostra que você pode fazer diferente, que eu tenho certeza que o sucesso vai brilhar sempre pra você. Muito obrigada. Se não for para causar, nem sai de casa. Não sai de casa. Amores, compartilha esse conteúdo com outras pessoas que estão com a autoestima baixa, que estão precisando desse up, né, dessa energia gostosa aqui da Érica Vinhal. Não deixe de se inscrever no canal e coloca aí a hashtag SouAscendente. Vamos levantar essa hashtag. Érica, eu gostaria de te presentear com o meu livro. Muito O Luxo obrigada. Mudou, onde eu compartilho Que lindo. aí pensamentos, insights sobre o que é o verdadeiro luxo, para que a gente valorize aquilo de mais importante que temos na nossa vida, que são Sim. as pessoas, que Com são certeza. os momentos. Estar aqui com você hoje foi um grande luxo. Ai, muito Tá obrigada. Fico muito feliz. Obrigada, Renata. Muito obrigada. Muito Amores, obrigada. tchau e até o nosso próximo vídeo.